É um privilégio compartilhar com vocês a preciosa palavra de Deus e hoje eu quero tratar de um assunto maravilhoso, importante, atual, necessário, vencendo as tempestades da vida. Vamos basear esta mensagem em Marcos capítulo 4, versos 35 a 41. Vamos ouvir a leitura desse texto. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Eu quero fazer 4 declarações absolutamente claras, eloquentes, à guisa de introdução. A primeira delas é que as tempestades são inevitáveis. Elas chegam e chegam para todos democraticamente. Esta pandemia provou isso. Foram atingidos e alguns até vieram a óbito ou foram a óbito, ricos, pobres, doutores, analfabetos, empresários e empregados. A crise chega para todos. Segundo, as tempestades, muitas vezes são imprevisíveis. Elas chegam de súbito, sem aviso prévio, e botam a nossa vida de ponta cabeça. Terceiro, as tempestades também são, tantas vezes, inadministráveis. Fogem do nosso controle. O leme do navio foge do controle das nossas mãos. E tantas vezes as tempestades nos jogam de um lado para o outro, ao sabor das circunstâncias adversas. Mas a quarta verdade é que as tempestades também são pedagógicas. Nós cremos que Deus é soberano e não cremos em acaso, não cremos em sorte, não cremos em azar, não cremos em determinismo cego, não temos medo de olho gordo. A mão de Deus dirige o nosso destino. Então, se estamos passando por uma luta, por um vale, por uma prova, por uma tempestade, Deus tem um propósito nisso. E Ele está trabalhando por nós e não contra nós. É por isso que com estas 4 afirmações, eu convido você para observarmos as lições deste texto que acabamos de ouvir. O contexto fala de Jesus ensinando as parábolas do reino às margens do mar da Galileia. Ao final do dia, exausto que estava, entrou no barco com os discípulos e deu uma ordem: passemos para outra margem. Enquanto navegavam, Jesus pega um travesseiro, vai lá para a popa do barco, deita e dorme. Quando chega, de súbito, aquela tempestade de vento. E os discípulos tentaram administrar a situação. Mas quanto mais eles tentavam controlar o barco, mais as ondas se agigantavam, mais o vento fuzilava com fúria e o barco perdeu o rumo, sendo atirado de um lado para o outro ao sabor das ondas e do vendaval, rodopiando no meio daquele mar. Quando então os discípulos, apavorados, recorrem a Jesus com a pergunta em tom de censura: Mestre, não te importa que pereçamos? E diz a Bíblia que Jesus se desperta, repreende o vento, repreende o mar, diz: acalma, sossega, e é uma grande bonança. Então Jesus se volta aos seus discípulos e pergunta assim: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? Por que vocês estão com medo? Por que vocês não têm fé?
E agora os discípulos perguntam uns aos outros, extasiados por esse insólito e extraordinário milagre: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Se você percebeu, esse texto está regido por 3 perguntas. No verso 38, há a pergunta dos discípulos apavorados a Jesus: Mestre, não te importa que pereçamos? A segunda pergunta está no verso 40, é a pergunta de Jesus aos discípulos: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E a terceira pergunta é a pergunta entre os discípulos: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Bom, como essas 3 perguntas regem o texto, eu quero tratar delas aqui com você neste programa. A primeira pergunta, do verso 38, é a sua pergunta, é a minha pergunta. É a pergunta da nossa angústia, do aperto, quando chega a crise, quando a tempestade bate à porta, quando a doença surra o nosso corpo, quando a crise familiar chega, quando o casamento fica abalado, quando o luto enche de sombras e tristeza a sua família. Quantas vezes, nas horas mais escuras da vida, nas dores mais atrozes da alma, você também já recorreu a Jesus com esta pergunta em tom de censura: Mestre, não te importas? Não estás vendo? Não vais fazer nada? Não vais me socorrer? Não estás percebendo o risco e os perigos que eu estou enfrentando? Esta é a pergunta do desespero. Por que aqueles discípulos estavam tão aflitos? Na cabeça deles não estava bem seguro uma coisa. Jesus tinha dado uma ordem para eles: passemos para outra margem. O que eles jamais podiam esperar é que, obedecendo à ordem expressa de Jesus, eles enfrentassem ventos contrários, tempestades na vida. Às vezes nós imaginamos que, se nós estamos andando com Deus, nós voaremos em céu de brigadeiro e navegaremos por águas esmaltadas. Às vezes as tempestades chegam e às vezes a gente não consegue entender isso. Mas em segundo lugar, eles não estão entendendo muito bem, porque eles estão enfrentando uma crise medonha e Jesus está dormindo na popa do barco. Tem hora que a demora de Deus nos machuca mais do que a carranca do problema. Tem hora que o silêncio de Deus grita mais alto nos ouvidos da nossa alma que o barulho mais ruidoso das circunstâncias mais adversas. Talvez você hoje está aqui me assistindo, passando por uma grande luta na vida, no casamento, na família, na saúde, na vida financeira. E parece que quanto mais você grita, clama, ora, chora, o problema mais se agrava. Este é o grande drama. Mas eu preciso lhe dizer que Jesus não chega atrasado. Ele não está longe nem indiferente. Se Ele permite que a crise se agrave, se Ele permite que a situação fuja do seu controle, não é porque Ele está em apuros, é porque Ele está preparando algo maior e melhor para a sua vida. Não há Deus como o nosso, que trabalha para aqueles que nele esperam. A segunda pergunta é a pergunta de Jesus aos discípulos. Depois que acalma o mar e o vento, ele pergunta: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? Por que vocês estão com medo? Quando você se transporta para aquele tempo, para aquele local, para aquela circunstância, talvez você e eu estivéssemos também com medo. A carranca da crise, a fúria do vento, o gigantismo das ondas, o barco frágil, sendo ameaçado de naufragar. Mas por que eles deveriam ter fé e não medo? Primeiro, porque Jesus havia prometido: passemos por outra margem. Promessa de Jesus e realidade são a mesma coisa. Nenhuma das suas promessas cai por terra. Segundo, por causa da sua presença. Jesus estava dentro desse barco, Ele é o Criador do céu, Ele é o Criador do
mar, Ele é o Criador da terra, Ele é o Senhor do universo. A criatura não pode ameaçar o Criador, a criatura não é maior do que o Criador. Se Jesus está conosco, não precisamos ter medo. Terceiro, por causa da paz de Jesus. Jesus estava dormindo naquele barco. Ele sabia que a tempestade viria? Claro, com certeza. E se sabia por que dormiu? Dormiu porque sabia que tudo estava sob controle. Paz não é a ausência de tempestade. Paz é a certeza de que mesmo na tempestade, tudo está sob controle. Não do seu controle, mas do controle de Jesus. Por que eles deviam ter fé e não medo? Por causa do poder de Jesus. Jesus acalmou o vento, Jesus acalmou o mar. Quando Jesus desembarca desta viagem turbulenta, ele liberta o endemoniado, porque tem poder sobre os demônios. Quando ele retorna à cidade de Cafarnaum, uma mulher é curada de uma hemorragia crônica de 12 anos, porque Jesus tem poder sobre as enfermidades. Naquela mesma circunstância, Jesus ressuscitou a filha de Jairo, porque ele tem poder sobre a morte. Ele tem poder sobre a natureza, ele tem poder sobre os demônios, ele tem poder sobre as enfermidades, ele tem poder sobre a morte, ele tem todo o poder nos céus e na terra. Você não precisa ter medo, você precisa ter fé. Mas agora, vem a terceira pergunta do verso 41, quando os discípulos, extasiados diante da majestade de Jesus, perguntam uns para os outros assim: quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é este? Este é o nosso glorioso Redentor. Este é o amado da nossa alma. Este é o Criador do universo. Este é aquele que sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Este é aquele que foi representado nas Escrituras como a semente da mulher que nasceu para esmagar a cabeça da serpente. Este é o Cordeiro da Páscoa, este é o sacrifício perfeito que foi oferecido pelos nossos pecados. Este é o maravilhoso conselheiro, Deus forte, o Pai da eternidade, o príncipe da paz. Este é o sol da justiça e a brilhante estrela da manhã. Este é o Verbo que se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é o Cordeiro que foi morto, mas está vivo pelos séculos dos séculos e tem as chaves da morte e do inferno. Este é o fundamento da igreja, o dono da igreja, o edificador da igreja, o protetor da igreja. Este é o Rei dos reis, é o Senhor dos senhores. Este é o amado da nossa alma que se manifestou para fazer o bem e libertar-nos da obra maligna do poder de Satanás. Este é aquele que andou por toda parte fazendo bem, libertando os oprimidos do diabo. Os cegos viram, os surdos ouviram, os mudos falaram, os coxos andaram, os mortos ressuscitaram. Este é o grande eu sou, é o pão da vida, é a luz do mundo, é a porta, é o bom pastor, é a ressurreição e a vida, é o caminho, a verdade e a vida, é a videira verdadeira. Este é aquele que por amor de nós chorou e sangrou no Getsemane. Este é aquele que por amor de nós foi para a cruz carregando sobre o seu corpo no madeiro os nossos pecados. Este é aquele que morreu pelos nossos pecados, mas entrou nas entranhas da morte, arrancou o aguilhão da morte, matou a morte e ressuscitou, inaugurando a imortalidade. Este é aquele que voltou para o céu em glória, está assentado no trono, derramou o Espírito Santo sobre a igreja e mantém o controle e o domínio do universo, tendo as rédeas da história em suas mãos. Este é aquele que vai voltar pessoalmente, visivelmente, audivelmente, repentinamente, inesperadamente, gloriosamente para buscar a sua noiva, a sua igreja. Este é o juiz de vivos e de mortos que vai se assentar no trono e vai julgar as nações. Este é o nosso glorioso Salvador, o Redentor da nossa vida, o amado da nossa alma, aquele que agora diz para você, você não precisa ter medo, você precisa ter fé. Você já o conhece como Senhor da sua vida? Você já se rendeu a Ele como seu Salvador pessoal? Você já confia nele para acalmar os vendavais da sua vida? Você não precisa ter medo, você precisa ter fé. Eu quero orar com você. Quero colocar a sua vida diante de Deus.
Eu quero dizer a você que tudo está sob controle. Talvez você está vivendo os dias mais turbulentos da sua história, chorando, sofrendo, gemendo até, passando noites indormidas, madrugadas insones. Quem sabe as tempestades têm vindo com tanta fúria sobre a sua vida, sobre a sua família. Quem sabe o seu coração está apertado de dor, a sua alma está gemendo, temerosa, diante das circunstâncias carrancudas. Mas Jesus está aqui para acalmar o vendaval da sua vida, para trazer serenidade e bonança para a sua alma, para segurar você firme na sua mão, colocar você no barco, firme, seguro, e levar você ao porto seguro e divinal. Eu vou orar com você. Deus amado, eu quero te agradecer. Agradecer-te pela tua palavra, agradecer-te pela riqueza dela. Eu quero te pedir, Deus, que agora tu acalmes o coração daqueles que estão aflitos, trazendo bonança, trazendo paz e refrigério. Assim eu oro, Senhor, neste nome que é sobre todo nome, o nome de Jesus. Amém. Se você foi ricamente abençoado por tudo que aconteceu aqui e quer receber aí no seu celular, ainda agora, esse programa para compartilhar com seus amigos e parentes, é muito fácil. Basta você mandar uma mensagem de WhatsApp com a palavra VIDA para o nosso telefone. O código de área é o 11 947 18 94 50. Você encontra também todos os outros programas que nós já veiculamos no canal do Verdade e Vida no YouTube. É o youtube.com/programa Verdade e Vida. Quero aproveitar para agradecer aos nossos parceiros em missão, que têm tornado possível estarmos aqui compartilhando a mensagem do Evangelho com você. O Verdade e Vida vai ficando por aqui, mas semana que vem estaremos de volta, neste mesmo horário e neste mesmo canal.